Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Cecília implora o perdão de Malu. Omar fica frente a frente com Ivete. Branca vai conversar com Malu. João Miguel pergunta se Malu quer voltar a ser a esposa dele. Se liguem no resumo semanal da novela Cuidado com o Anjo, de 12 a 16 de setembro, para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 12 de setembro. Omar fica chocado quando João Miguel revela que a Lírio é a Malu e o filho dela é filho dele. Nervoso, Omar pergunta por que Malu tá calada, a chama de Lírio e manda ela negar o que João Miguel disse. Malu diz a Omar que não pode negar, porque o que o João Miguel disse é a verdade. Amador se diverte e diz que é uma cena espetacular, digna da melhor obra de teatro ou da novela mais famosa. Omar diz que João Miguel e Malu estão enganando e de uma forma miserável estavam debochando dele. João Miguel defende Malu e diz que ela não tem culpa de nada. Omar acusa João Miguel de ser aquele canalha, o marido que abandonou a Malu. Furioso, Omar grita para João Miguel que se antes a Lírio, a Malu, ou seja qual for o nome dela, era dele, agora ela é sua e nem o João Miguel nem ninguém vai magoá-la, porque ele não vai permitir. Malu diz que já chega daquela palhaçada, que nenhum dos dois tem nenhum direito sobre ela e vão assustar o seu filhinho com aquela discussão. Furiosa, Malu expulsa Leopardo e João Miguel do quarto dela. Omar decide ir embora da casa de João Miguel, mas deixa claro para ele que não vai desistir da Lírio, porque ficou sabendo da verdade. Malu e Amador discutem, porque ela quer ficar em casa cuidando do filho que está com sarampo e se nega a fazer a peça. Nesse momento, Cecília chega e chama Malu de filha. Amador diz a Malu que vai suspender a peça naquela noite e vai embora. Cecília diz a Malu: "Você já sabe que eu sou a sua mãe, não é verdade?" Malu diz: "Eu sei que me trouxe ao mundo, senhora, mas eu não acho que isso é ser mãe." Malu diz que para ela Cecília é uma estranha. Cecília diz a Malu que quando ela nasceu ela estava muito doente, pensou que ia morrer e que a entregou ao padre Anselmo porque teve medo que ela ficasse desamparada. Cecília pergunta se Malu nunca vai conseguir perdoá-la. Estefânia diz a Martírio que a órfã da Malu não precisa pensar que vai ganhar aquela batalha, porque naquela casa vai se encontrar com quem está preparada para a guerra. Malu diz a Cecília que sinceramente a perdoa e pergunta se ela acreditaria que ela tem pena dela. Cecília pergunta se a pena que ela sente a fará aceitá-la e que chegue a amá-la algum dia. Cecília diz que é a mãe dela e que está ansiosa para abraçá-la e beijá-la. Malu se nega a abraçar Cecília, diz que não sente nada por ela, porque quando começou a sentir, quando morou na casa dela, logo ela a expulsou. Malu diz que amava Cecília de verdade, mas ela a afastou do seu lado, porque foi o que o esposo dela exigiu, porque a que ela amava e defendia era a outra, aquela que ela acreditou que fosse filha dela. Triste com tudo o que houve, Cecília diz a Malu que vai embora, mas deixa claro que vai voltar, porque se uma vez a perdeu por necessidade, dessa vez não vai ser igual. Não importa quantas vezes ela a rejeite, ela sempre voltará, até que um dia Malu se dê conta do tanto que ela ama. Amador conta a Estefânia tudo o que aconteceu entre Malu, João Miguel e Omar. Cecília chega em casa e diz a Patrícia que a filha deles não a perdoa. Estefânia, broaca nojenta, fica de olho neles. Irritado, Amador diz a Ana Júlia que não vai ter peça naquela noite. Ana Júlia sugere que Amador substitua Malu por outra atriz. Omar procura Malu e pergunta o que ela faria se o João Miguel ainda a amasse mais que tudo nesse mundo. Malu diz que o que sabe é que o João Miguel vai se casar com a orientadora porque não ama ela. Malu diz a Omar que é como se ela estivesse morta por dentro e ela já não sabe se quer o João Miguel ou ele. Ela já não sabe de nada. Omar vai embora cabisbaixo. Ana Júlia diz a Amador que se ele quiser, por aquela noite, ela pode fazer o papel da Malu. João Miguel vai ver o filho. Malu diz a João Miguel que ele vai se casar, o filho dela e ela não cabem na vida dele e pede para ele deixá-los em paz, que é melhor esquecer deles dois. João Miguel diz que nunca vai conseguir tirá-los da sua vida, porque ama os dois com todo o seu coração. Amador debocha de Ana Júlia. Diz que ninguém a conhece, que ela não é ninguém.
Fez 2 ou 3 papéis na televisão e ele já decidiu que vai suspender a peça até a Alessandra Robles voltar para retomar o trabalho. Ana Júlia diz que está tudo bem, que será como ele quiser e que ela só queria ajudar. João Miguel diz a Malu que ela ficou para sempre no coração dele, que está em todas as coisas que ele deseja e que a ama com toda a sua alma. Malu diz que é melhor ele parar, que tudo isso é muito lindo, mas agora ele tem outra mulher que não vai deixar. E pergunta, por que você não vai deixar, não é isso? João Miguel diz que se ela pedir, ele deixa a Branca. Malu diz que nunca vai pedir isso para ele e o que pede é que ele a deixe sozinha. Malu diz a João Miguel que não quer dividir o filho com ele, manda ele se conformar com a ideia de que o filho não existe e não voltar mais na casa dela. Terça-feira, 13 de setembro. João Miguel diz que ama o filho e não vai desistir de uma criança que o pertence e ele quer criar. Omar chega com os remédios que o pediatra receitou para o filho deles. João Miguel diz a Malu que já vai embora, mas que vai voltar todos os dias para ver o seu filho. Omar diz que João Miguel não precisa voltar e que, se quiser, pode se desligar por completo do menino, porque ele está cuidando dele. João Miguel diz que voltará de qualquer jeito. Ana Júlia vai visitar Malu com o pretexto de saber se o filho dela está melhor. Malu fica surpresa ao saber que Ana Júlia também é atriz e que se ofereceu para substituir ela na peça. Malu até incentiva Ana Júlia a fazer a apresentação daquela noite, mas ela diz que o amador não quis. Ana Júlia chama Malu de senhora e diz que ela é uma estrela. Malu pede para ela não chamá-la assim e diz que elas são amigas. Os pais de Vicente pedem a mão de Rosa em casamento para João Miguel. Malu diz a Amador que amanhã voltará para o teatro porque, graças a Deus e à Virgem, o seu filho agora está fora de perigo. Ofélia vê quando Branca, com a personalidade de Ivete, sai escondida de casa. Omar está no restaurante do hotel quando Ivete chega. Ele fica pasmo ao vê-la e diz, Ivete, é você mesma? Ivete pergunta se ele não quer tocá-la, lhe dá um beijo, para se convencer de que é ela mesma. Ivete provoca Omar, diz que sempre procurou por ele e que precisava das carícias dele como precisa de ar para respirar. Omar diz que ela o arrastou para o inferno, mas ele saiu dele e ela não vai arruiná-lo de novo. Omar diz que entre eles jamais voltará a ser como foi, porque ele gosta de outra mulher. Malu não consegue dormir pensando em Cecília e diz que reconhece que a tratou muito mal. Malu diz que queria ser mais delicada com Cecília, mas não pode, mesmo querendo, porque o ressentimento é mais forte do que ela. Furiosa, Ivete pergunta a Omar quem é a mulher que ele ama. Omar responde que é alguém muito diferente dela, uma garota chamada Malu. No dia seguinte, Malu recebe a visita de Rosa e Beck. Omar comenta com Cosme que está preocupado, porque Ivete jurou que em breve ele voltaria a saber dela. Malu se surpreende quando Omar chega em sua casa e diz em tom autoritário que foi buscá-la, manda ela arrumar suas coisas e rápido, porque agora mesmo eles vão voltar para a fazenda dele. Rosa e Vicente visitam Elza e Nelson. Rosa conta a eles que a Malu teve um filho do João Miguel. Tininha chora e implora para que o pai deixe a vovó Ofélia continuar vivendo com eles. Ofélia pergunta a Branca se era ela que estava saindo escondida da casa à noite. Branca fica assustada. Omar pega o filho de Malu e diz que agora mesmo todos eles vão sair dali. Malu fica passada com a atitude dele. Quarta-feira, 14 de setembro. Ao ver como a filha está sofrendo, João Miguel promete a Tininha que vai fazer de tudo para resolver a situação com a Ofélia, já que é tão importante para ela ter a sua avó perto e naquela casa. Malu exige que Leopardo entregue o seu filho. Leopardo se nega e diz que vão voltar para a fazenda. Malu pergunta se Leopardo quer que ela fique maluca e saia no tapa com ele. Ofélia afirma que viu Branca saindo à noite da casa e exige que ela lhe diga onde foi e para quê. Angustiada, Branca diz que não sabe, mas que talvez era outra. Ofélia pergunta se Branca está querendo dizer que quem ela viu era a sua suposta dupla personalidade. Furiosa com a atitude de Leopardo, por ele querer levar o seu filho, Malu diz que depois do que ele fez, ela não quer mais saber dele. Leopardo diz que Malu é uma ingrata. Nelson pede para Elza refazer a sua vida e lhe prometer que quando ele morrer, ela não vai ficar sozinha, vai procurar o amor de novo.
Seguindo o conselho de Isabela, Ofélia tenta ganhar a confiança de Branca e finge acreditar que realmente ela tem uma dupla personalidade. Branca se ajoelha e implora o perdão de Ofélia. Ela jura que, assim como está naquele momento, jamais teria feito mal à filha dela. Foi a outra, essa malvada que vive dentro dela. Branca pede para Ofélia não dizer nada a João Miguel, lhe dá um tempo, que talvez ele possa conseguir curá-la. Ofélia diz que Branca precisa tomar uma decisão depressa e que acha que a melhor é se afastar do caminho do João Miguel. Leopardo diz a Malu que foi procurá-la desesperado de amor, porque não se conforma em perdê-la, porque a ama muito. Irritada, Malu manda Leopardo deixá-la e ir embora. Leopardo diz que agora vê que ela nunca chegou a entender o amor que ele sente por ela. Diz que será como ela quer, dá adeus para sempre e vai embora. Branca pergunta por que João Miguel não a leva de uma vez para um hospital e por que não se convence de que ela vai ficar melhor trancada. João Miguel não concorda em deixá-la em hospital. Diz para ela ficar tranquila, porque ele está ali e não vai deixá-la. Clemência pede perdão a Olga por ter se metido no relacionamento entre Adriano e Bruninha. João Miguel chega ao teatro, quando Malu está ensaiando a sua nova peça. Depois, ele vai ao camarim e, todo irritadinho, reclama por Malu ter beijado o ator enquanto ensaiava. João Miguel diz que Malu vai ter que parar com a sua carreira artística, porque ele não tolera que a mãe do seu filho fique beijando um homem todos os dias. Malu defende o seu trabalho e diz que não vai parar. João Miguel diz que se ela não parar, ele vai tomar o filho dela. João Miguel diz que Malu vai ficar na casa que ele vai dar para ela, junto com o filho deles, e não ficar se exibindo. Malu enfrenta João Miguel e diz que ele não vai conseguir nada ameaçando. Malu diz para João Miguel não se atrever a tirar o filho dela ou vai se arrepender. João Miguel diz que vai sim e que hoje mesmo começará com os trâmites se ela não fizer o que ele disse. Furiosa, Malu diz que antes ele terá que matá-la, ou ela o mata. João Miguel diz que ela já está avisada e agora deve escolher o que mais a convém, se quer se dedicar ao filho ou à sua atuação. Malu chega em casa aflita e conta para Padre Anselmo e Candelária que João Miguel quer tirar o filho dela. Enquanto isso, João Miguel, acompanhado por Eduardo e Rosa como suas testemunhas, consegue colocar o seu sobrenome no filho de Malu. Branca escuta João Miguel dizendo para Rosa que jamais pensou em tirar o filho da Malu e reconhece que disse o que disse para ela, porque ficou morrendo de ciúmes ao vê-la beijando outro homem. João Miguel diz que ama Malu demais. Branca se aproxima de João Miguel, diz que ele ama tanto a Malu e pergunta como vai conseguir se conformar com ela. João Miguel diz que se conformar não é a palavra e que ele simplesmente tem tudo de lindo que ela lhe oferece e deseja preencher com isso os vazios da sua vida. O que é que você quer cobrando da Malu então, seu trouxa? Tantas oportunidades que a Branca já deu para se livrar dela e esse besta fica insistindo. Tenha dó. Branca diz para João Miguel não se sentir preso a ela e que está completamente livre para se aproximar da Malu. João Miguel manda Branca parar e diz que tudo que existe entre ele e a Malu é o filho deles. Padre Anselmo vai tentar registrar o filho de Malu, como ela pediu, e o funcionário conta a ele o que o João Miguel fez. Malu recebe flores sem um cartão e Olga se pergunta quem as enviou. Como são lírios, Malu diz a Olga que só pode ter sido o Omar. Enquanto isso, Omar diz a Cosmo que cometeu um erro muito grande e agora tem que conquistar o perdão da Malu. Omar diz que tem que tratá-la com doçura, delicadeza e paciência, porque já sabe que com ela não funciona a força bruta. À noite, Omar assiste à peça de Malu e a aplaude todo encantado. Malu está no camarim quando Branca chega com a personalidade de Ivete. Malu fica surpresa quando ela se apresenta como Ivete Dorleac e diz que estava procurando. Malu pergunta se Ivete é a mulher que fez o Omar muito infeliz. Quinta-feira, 15 de setembro. João Miguel diz a Ofélia que a Tininha sofre por se separar dela, então ela não precisa mais ir embora e pode ficar pelo tempo que quiser. Ofélia se faz de muito agradecida, mas quando João Miguel sai, ela o chama de imbecil, diz que ele caiu na armadilha e não sabe o quanto isso vai lhe custar. Ivete diz a Malu que o Omar é seu e nenhuma mulher pode tirar ele dela. Eduardo conta para João Miguel que o filho dele vai ser batizado. João Miguel pergunta como ele sabe disso. Eduardo responde que soube por Beatriz, porque a Malu ligou para convidá-la. Ivete
avisa Malu para não atravessar o seu caminho, porque é perigoso ser a rival da dama do punhal. Ivete diz que se souber que a Malu está com o seu homem, vai voltar e arrancar os seus olhos. Malu grita que não tem nada com Omar, diz que é melhor ela desaparecer e deixá-la em paz. Olga chega. Ivete manda Malu lembrar das suas palavras, porque será bom para ela mesma, e vai embora. Malu diz a Olga que Ivete é pior que um fantasma e que viu a morte nos olhos dela. No dia seguinte, Ana Júlia agradece Malu por convidá-la para o batizado do seu filho. Malu diz que elas combinaram de serem muito amigas. Branca decide falar com Malu. Eufórica, Tininha diz à avó Mariana que a avó Ofélia não vai mais embora de casa. Malu pergunta a Branca se elas já se viram antes e diz que acha que a conhece de algum lugar. Branca diz que acha que não, porque quando chegou na casa do João Miguel para ser a orientadora, Malu já tinha ido embora. Branca e Malu conversam tranquilamente sobre a vida difícil que tiveram. Branca conhece o filho de Malu e João Miguel. Malu fala com muito amor do filho e diz que tudo vale a pena por ele. Branca diz que Malu é exatamente como ela imaginou, boa, nobre, simples e não é à toa que o João Miguel a amava tanto. Branca diz que se Malu disser que ainda ama o João Miguel, ela não vai ser um obstáculo entre eles dois. Branca diz que se Malu disser que o ama, ela vai desaparecer da vida do João Miguel para sempre. Adriano volta para a casa da mãe. Clemência fica muito feliz por ter o filho de volta. Malu agradece Branca, mas diz que não quer que ela se sacrifique. Malu diz que tudo está melhor como está agora. Diz para Branca se casar com João Miguel e deseja que sejam felizes. Malu diz que nunca pensou em voltar com João Miguel. Quanta encheção de linguiça. Malu e João Miguel são dois bocós. Ave Maria. Aliviada e decidida a viver sua história com João Miguel, Branca agradece Malu. Branca vai embora e Malu, chorando, se lembra do seu cachorro que late, da Tininha, da Rosa, da casa do João Miguel e dele, e diz que tudo ficou para trás, ficou no passado, e já chegou a hora de dizer adeus para tudo, adeus para sempre. Amador conta para Estefânia que naquele dia é o batizado do filho da Malu e diz que imagina que o pai do bebê, o João Miguel São Romão, vai estar na primeira fila. Antes do batizado, Malu apresenta Ana Júlia para os amigos e diz que elas já ficaram bastante amigas. Malu fica surpresa quando João Miguel chega para o batizado. Rosa está na igreja com Vicente. Malu então aproveita e a chama para ser madrinha do seu filho junto com Adriano. Martírio diz a Estefânia que se ela não agir logo, a Malu vai acabar se instalando naquela casa, porque até o Dr. Patrício já está entregando os pontos. Padre Anselmo batiza o filho de Malu com o nome do pai, João Miguel. Malu nem se dá conta, pois não consegue tirar os olhos dele. Depois do batizado, João Miguel sai da igreja emocionado, sem dizer uma palavra. Sexta-feira, 16 de setembro. Malu pede para o padre lhe explicar por que João Miguel foi, se ela não queria que ele estivesse presente no batismo. Padre Anselmo diz que João Miguel é o pai do menino. Ana Júlia fica de olho na conversa entre Malu e o padre Anselmo. Malu diz que não vai permitir que o João Miguel arruine a infância do seu filho, porque ele é dela, vai levar o seu sobrenome, ele vai ter só a mãe dele e não vai precisar de mais ninguém. Padre Anselmo avisa Malu que o João Miguel apresentou a certidão do casamento deles para comprovar que o menino é filho dele e agora ele se chama legalmente João Miguel São Romão Velarde. Malu deixa o filho com Candelária, manda eles irem para a festa e sai feito uma doida para falar com João Miguel. Malu chega ao consultório de João Miguel, diz que ele é um atrevido, metido, cara de pau e reclama por ele ter registrado o filho dela. João Miguel diz que ela não pode afastá-lo daquela criança e não vai conseguir isso, por mais que queira. Malu diz que o que menos quer é que o filho dela use esses dois sobrenomes, o dele e o dos Velardes. Malu diz que vai procurar um advogado para ajudá-la e o seu filho só vai ter o sobrenome dela, o que colocaram no orfanato. Estefânia pede desculpas a Patrício, mas diz que quer que ele abra os olhos e que não deixe que imponham naquela casa a presença de uma pessoa que já ofendeu e faltou com respeito. Estefânia diz que acha que Patrício deve ser firme e proibir a mamãe de levar a Malu para lá. Ô, bicha cretina ordinária! João Miguel pede para Malu reconhecer que além do carinho que eles têm pelo filho, que ele não quer que disputem, também existe um amor desesperado que ainda os une.
João Miguel diz que mesmo que ela não queira e ele também não, o amor deles é mais forte e sincero que eles mesmos. E o que querem de verdade é se abraçarem e se beijarem. Os dois então se beijam. Malu interrompe o beijo e diz que já não há jeito. João Miguel diz que seu amor por ela ainda está vivo, como no primeiro dia, e bastaria que ela lhe dissesse o mesmo para voltar a ser a sua amada e adorada esposa, a que ele nunca vai deixar de amar com toda a sua alma. Isabela e Ofélia armam um plano contra a Branca. Malu se lembra da conversa que teve com Branca e diz a João Miguel que tem outra mulher esperando por ele. Malu diz para ele se casar com essa mulher, se esquecer dela, do seu filho, e que não quer vê-lo nunca mais em sua vida. Ao chegar em casa, João Miguel, todo feliz, diz em pensamento que sabe que a Malu ama e que chegou quase ao ponto de ceder quando ele disse o que sente por ela. João Miguel diz que o único obstáculo é a Branca e pensa em como falar com ela. Nesse instante, Branca chega toda contente, dizendo que pela primeira vez se atreve a abrir os olhos para a felicidade. Branca diz que até hoje tinha alguma coisa que a impedia de aceitar a proposta que ele fez de ser sua esposa, porque ela tinha medo de que ele e a Malu continuassem se amando e ela fosse um estorvo. Mas agora esse medo desapareceu. Surpreso, João Miguel pergunta por que ela está dizendo isso. Então, Branca conta que foi ver a Malu. Ana Júlia pergunta a Malu se ela ainda ama o João Miguel. Malu diz que é melhor elas falarem daquilo outro dia. Ana Júlia diz para Malu não se preocupar, que mesmo não sabendo muito da vida dela, a entende e quando ela quiser, pode desabafar com ela, pode contar suas mágoas, suas amarguras. João Miguel pergunta a Branca o que a Malu disse para ela. Branca conta como foi a conversa delas e diz que a Malu lhe disse que nunca pensou em voltar com ele. Chateado, João Miguel pede para a Branca não continuar, que não tem sentido falarem mais sobre aquilo, que está tudo muito claro e que se alegra por ela estar mais tranquila. Branca diz que está mais que tranquila, se sente feliz e que acha que os dois nunca se beijaram. João Miguel fica sem graça. Cecília chega na casa de Malu e pergunta o que estão comemorando. Olga diz que é o batizado do filho da Malu. Malu sai do quarto, vê Cecília e pega o seu filho. Cecília diz que foi sem saber de nada e pede que, ainda que seja só por hoje, a Malu permita que ela pegue o menino nos braços e dê um beijo nele. Todo desajeitado, João Miguel se aproxima de Branca e dá um beijo na testa dela. Malu entrega o filho para Cecília e volta para o quarto. Luísa cuida de Nelson carinhosamente, já que Elza está na festa do filho de Malu. Cecília chega em casa muito feliz e diz a Patrício que a Malu deixou ela segurar o neto deles. Cecília diz a Patrício que a Malu está cedendo, o coração dela está amolecendo. A peste da Estefânia, jabiraca nojenta, fica o tempo todo de olho neles. Adriano pede para Olga ajudá-lo, para ele conseguir se aproximar da Bruninha. Omar fica irritado ao encontrar Ivete em seu quarto. Ele diz para ela que está cansado e quer descansar. Ivete diz que ele não vai ficar sozinho, porque ela vai dormir com ele. Candelária aconselha Malu a dizer a verdade para João Miguel, que o ama, que anda feito uma alma penada e que quer ficar com ele para sempre. Apesar de confessar a Candelária que ama o João Miguel mais que a sua vida, Malu diz a Candelária que não pode fazer isso. Elza sofre ao ver como Nelson está mal. Ana Júlia pergunta se Malu ainda está triste pelo pai do filho dela e se ainda o ama. Malu responde que é o próprio, que o ama e por mais que tente, não consegue arrancá-lo dela. Malu pergunta o que Ana Júlia faria se estivesse em seu lugar. Ana Júlia diz que pelo que a Malu tem lhe contado e depois de tudo que o João Miguel fez, se fosse ela, nunca voltaria com ele. Ivete diz a Omar que um homem como ele precisa de uma mulher como ela e que não entende como ele gosta dessa tal Malu.